Eu sou suspeito para falar sobre a escola bíblica dominical, porque eu sempre gostei muito da escola bíblica. E sempre incentivo muitos irmãos a participarem da escola bíblica. E dou graças a Deus porque tem domingo como hoje, tem uma frequência um pouco maior. Mas se nós compararmos com o culto da noite, nós percebemos o quantas pessoas não estão participando da escola bíblica dominical, mas é muito bom nós ouvirmos assim, de uma forma descontraída, mas uma conscientização da igreja do ensino da palavra de Deus. Devemos realmente nos esforçar para estarmos aqui a cada domingo. E a mensagem desta manhã também vai nesse sentido, de mostrar, de meditarmos na importância do estudo, do ensino e do estudo bíblico na igreja e na nossa vida. E essa mensagem vai como um incentivo também para que a igreja cada vez mais participe da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, as igrejas batistas, no dia de hoje estão comemorando o dia da EBD, o dia da escola bíblica dominical. Mas como uma forma de incentivar as pessoas a participarem da EBD, porque o dia mesmo da escola bíblica dominical, sabe qual é? Todo domingo. A escola bíblica dominical é dia domingo, então todo domingo é dia da EBD, e é muito importante que nós nos empenhemos para, domingo após domingo, estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. Por que então nós devemos participar da EBD? Ou por que nós devemos estudar a Bíblia, meus irmãos? Esta é o tema da mensagem desta manhã. E, primeiramente, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos abrir lá? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Timóteo 3, 16 e 17, diz assim na palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Quer melhor motivo para você estudar a Bíblia do que esse? Não tem melhor motivo. Nós temos um Deus, o único e verdadeiro Deus. Esse Deus, Ele decidiu revelar-se à humanidade de várias formas, mas tem uma forma, uma revelação de Deus que é escrita. Ele inspirou homens para escreverem a palavra dele, para nos mostrarem como ele é, para nos mostrarem a vontade dele. Só isso, meus irmãos, já é um motivo mais do que incentivador para o nosso coração estarmos aqui domingo após domingo, e não só nos domingos, mas todos os dias nos debruçando sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem acha que Deus é importante na sua vida, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui se esse Deus que é importante escreveu uma palavra, tem ensinamentos para nós, e eu perguntar se esses ensinamentos são importantes, todo mundo aqui vai levantar a mão. Mas aí, se eu perguntar assim: quem leu a Bíblia todos os dias dessa semana?
Nem todo mundo vai levantar a mão. Eu não vou fazer isso para mostrar a ninguém. Mas eu sei que é o tipo de pergunta que às vezes constrange, por quê? Nós reconhecemos que Deus é importante, nós reconhecemos que a palavra de Deus é importante, mas não priorizamos a palavra de Deus. Porque se fosse prioridade, nós íamos mais, nós buscávamos mais. E nós temos um livro, irmãos, que não é como qualquer outro livro. É um livro inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus ela foi inspirada por Ele e chegou até nós e ela tem um propósito para isso. Quem deseja conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, precisa conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra, o Deus que se revela na palavra. Então, irmãos, eu coloquei um vídeo essa semana na internet, compartilhei um vídeo com os irmãos que têm Facebook, de uma igreja lá na China. Eu não me lembro se é China ou Coreia agora, na China. A irmã Sueli deve ter visto o vídeo. Lá na China, uma igreja, sabe que lá na China é proibido ter Bíblia. Então, as Bíblias chegam lá escondidas, meio que contrabandeadas. E as igrejas se reúnem lá e os crentes se reúnem sem ter Bíblia. Eles ouvem a palavra que é pregada, eles cantam louvores ao Senhor e não têm acesso ao livro como esse que a gente tem. Então, num determinado culto, eles filmaram, chegou uma bala lá que alguém conseguiu levar para aquela Bíblia, para aquela igreja, e aqueles irmãos, quem vê o vídeo chora. Eu chorei. Porque eles vão para cima daquelas Bíblias e cada um pega a sua e eles abraçam, eles cheiram, eles beijam a Bíblia. Eles não têm acesso à palavra de Deus. E nós temos esse acesso aqui onde nós moramos. Dificilmente um lar não tem uma Bíblia. Geralmente nós temos várias Bíblias nas nossas casas, só que não lemos, não valorizamos. É tão fácil, está tão acessível que nós não valorizamos, não priorizamos a leitura e o conhecimento da palavra de Deus. É inspirado por Deus. E nós não entendemos o que aquele vídeo diz, porque obviamente está em chinês e não tem legenda, mas dá para entender claramente. Uma mulher pega e começa a dizer umas palavras, agradecendo a Deus por eles terem a Bíblia. E nós temos tanta facilidade e não priorizamos. Nós valorizamos, sim, porque nós achamos que a Bíblia tem valor, mas não priorizamos. Deixamos muitas vezes ela lá de lado, empoeirada. Irmãos, nós temos um Deus que é verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus se manifestou através da sua palavra. Essa palavra está acessível para nós. O que nós precisamos fazer? Nos debruçar sobre ela, mergulhar nos ensinamentos da palavra de Deus. E, meus irmãos, como isso é precioso para nós. Porque a palavra de Deus ela é útil, ela nos ensina, ela nos repreende quando estamos indo pelo caminho errado, ela nos corrige, ela nos educa para a justiça. Então valorizemos a nossa Bíblia, leamos ela todos os dias e vamos aprender o que está nela na escola bíblica dominical. Vem, não deixe de vir, priorize. Então, primeiro motivo, a Bíblia é inspirada por Deus, ela tem propósitos de Deus para cumprir em nossas vidas. E ainda no capítulo 3, no verso 15, o apóstolo Paulo diz, vou ler a partir do 14, o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Ele diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
para a nossa salvação. Como é importante as crianças participarem da EBD. Eu venho falando vários domingos aqui. Irmãos, as nossas crianças precisam frequentar mais a escola bíblica dominical. E elas só podem vir se os pais virem também. Elas não podem vir sozinhas. As crianças que desde pequenas ouvem a palavra de Deus, domingo após domingo, dia após dia em suas casas, elas vão sendo instruídas nas verdades da palavra de Deus e elas se tornarão sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque a fé, ela só vem mediante a pregação da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é inspirada, ela tem propósitos para serem cumpridos em nossas vidas e ela nos instrui para a salvação, nos leva à fé em Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, então, são mais do que um livro comum, mas elas são o caminho, elas nos mostram, a palavra de Deus nos mostra o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. E vamos ver um bom motivo para o crente estudar e conhecer a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Pedro 3, verso 15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual a importância de nós conhecermos a palavra de Deus? É podermos responder às pessoas que ainda não conhecem a Jesus o porquê nós cremos em Jesus, o porquê nós vivemos por Jesus, o porquê nós somos cristãos. Nós vivemos num mundo, irmãos, em que as religiões se disseminaram. Antigamente havia religiões que eram próprias de uma única cultura, de um único país, mas agora, pelo evento, inclusive da internet, dos meios de comunicação, todas as religiões, todas as culturas são disseminadas pelo mundo inteiro. Então nós percebemos hoje que há muita confusão na cabeça das pessoas. As pessoas misturam muitas coisas e chegam a falar de coisas que elas acham que está na Bíblia e não está. Nós, como cristãos, precisamos conhecer a palavra de Deus para podermos esclarecer as pessoas que nos perguntam acerca da nossa fé. Por que você crê no Senhor Jesus Cristo? Como você sabe que isso é verdade? É a palavra de Deus que vai dar embasamento para a sua fé, firmeza para a sua fé, para que você tenha condições de testemunhar a Deus para as outras pessoas que ainda não creem. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Agora, como nós vamos pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus às outras pessoas, se nós não conhecemos a Bíblia? Não estou dizendo aqui que todos têm que conhecer a Bíblia de cor, que tem que saber onde estão todos os versículos. Não é isso. Mas precisam ler e conhecer a palavra e terem ela no seu coração, para que no momento que forem perguntados, saibam o que dizer. Olha, eu creio na Bíblia e eu creio em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus
vai a Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito na Bíblia. Agora nós precisamos saber o que tem na Bíblia. Nossa Bíblia não pode ser um objeto de decoração, não pode ser algo que nós colocamos ali para proteger a casa. Tem pessoas que pensam que a Bíblia é para isso. Eu acho bonito você entrar numa casa e ter uma Bíblia aberta no estante. Significa que aquela casa respeita a palavra de Deus e tem a palavra de Deus como direção para a vida daquele lar. Mas tem pessoas que têm uma Bíblia lá em cima da estante aberta e ela nunca sai de lá. Ela é só um objeto de decoração. Ou então, para muitos, funciona como se fosse um amuleto para espantar mal olhado e coisas assim. Muitas pessoas têm a Bíblia assim. Elas usam como se fosse algo místico, um objeto místico. Já ouvi falar de pessoas que colocam a Bíblia debaixo do travesseiro de quem está doente para ser curado. A Bíblia não se presta a isso, meus irmãos. A Bíblia é a palavra viva de Deus e ela só cumpre o seu papel quando nós abrimos o nosso coração para o que está ensinado, para o que está escrito, para o que está dito por Deus nela. Então a Bíblia ela só tem valor quando ela é lida, quando ela é estudada, quando nós buscamos o conhecimento que nós precisamos da palavra de Deus. E a escola bíblica dominical, meus irmãos, é uma ferramenta muito boa. Porque numa mensagem como essa que eu estou pregando para vocês, não temos a oportunidade de parar para os irmãos fazerem alguma pergunta, para nos aprofundarmos em alguma coisa. No culto coletivo fica difícil, mas a escola bíblica, com classes menores, como nós procuramos fazer, há a possibilidade, nós orientamos os professores nesse sentido, para que haja um diálogo sobre o texto que está sendo ensinado, para que haja oportunidade de perguntas e respostas, para que realmente nos aprofundemos no conhecimento da palavra de Deus, para que tomemos gosto pelo estudo da palavra de Deus. É importantíssima a participação da escola bíblica dominical. O crente que frequenta a escola bíblica dominical, ele tem mais condições de dar resposta à razão da sua fé àqueles que estão próximos dele. Eu quero ver mais dois motivos com os irmãos. Hoje nós não estamos fazendo estudo de um único texto, mas a mensagem é temática. Estamos buscando alguns motivos, não são todos, apenas alguns bons motivos para nós estudarmos a palavra de Deus. Abra no Salmo 119, nós vamos ler-lo inteiro agora. Por que os irmãos estão rindo? Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, nós não vamos ler-lo inteiro no momento, mas eu quero ler dois versos com os irmãos para concluirmos aqui mais dois bons motivos para nós virmos a entender, estudarmos e conhecermos mais a palavra de Deus. Salmo 119, versos 105. Salmo 119, verso 105. Diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, nós vivemos numa época em que muitos caminhos se apresentam na nossa frente. Cada passo que nós damos nesse mundo é uma decisão que nós precisamos tomar entre fazer o que agrada a Deus e fazer o que nos agrada, entre fazer o que agrada a Deus e fazer o que agrada ao mundo, entre fazer o
vai nos mostrar o que é correto fazer? É Deus, através da sua palavra. Crente que lê a Bíblia, que estuda a palavra de Deus, que frequenta a escola bíblica dominical, meus irmãos, tem menos possibilidades de tomar decisões erradas, ou seja, toma mais decisões acertadas. Porque no momento que você precisa decidir algo na sua vida, o Espírito Santo de Deus te faz lembrar do que está na palavra para você tomar decisão. E meus irmãos, às vezes nós temos que tomar decisão em fração de segundos, não é nem de segundos, em fração de segundos. Quer um exemplo? Controle remoto na mão. Você vai mudando o canal. Aí você tem um canal que tem uma cena que você sabe que aquilo não agrada a Deus. Você tem menos de um segundo para mudar e não pecar, para não se deixar contaminar pelo que está passando que não agrada ao Senhor. Você está na internet, clicando lá. Nós sabemos que com um clique você entra num site que você sabe que não vai agradar a Deus. E o clique está ali, o ícone para você clicar, está lá. Muitos de nós temos talvez o e-mail do Yahoo. Eu tenho. Você abre na página do Yahoo, que é um portal de notícias de todos os tipos. Você olha lá no ícone, tem lá sexo. Está lá, é um clique. Você clicou, você já vai estar contaminando a sua mente com algo que não agrada a Deus. Agora, quando a palavra de Deus está latente no nosso coração, na nossa mente, quando a palavra de Deus está vibrando no seu ser, fica mais fácil de você tomar uma decisão de rejeitar aquilo que não agrada a Deus. Então são decisões que nós precisamos tomar. É uma decisão que leva ao caminho da escuridão, mas a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E cada decisão que temos que tomar, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, lá na escola, no nosso relacionamento com os vizinhos, no nosso relacionamento familiar, a palavra de Deus é luz para todas as decisões. Tomar boas decisões. Quer tomar boas decisões na sua vida? Leia a palavra. Você estará melhor capacitado para tomar boas decisões, decisões que vão trazer vida para você, decisões que vão te levar no caminho de bênção. E por último, ainda no Salmo 119, o salmista diz no verso 11, vamos voltar, talvez umas 2 páginas, né? Esse salmo é bem grande. Salmo 119, verso 11. O salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O crente que ama a palavra de Deus, o crente que estuda a palavra de Deus, que se apropria dos ensinamentos da palavra de Deus, ele comete menos pecados. Quem guarda a palavra de Deus no seu coração peca menos contra Deus. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. São bons motivos, eu creio, meus irmãos, que nós meditamos nessa manhã para estudarmos a Bíblia. Tem muitos outros, mas sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Sabemos que a salvação vem pelo estudo, a fé vem pelo estudo da palavra de Deus que nos aponta para a pessoa de Cristo. Sabemos que quando conhecermos a Bíblia temos mais condições de testemunhar do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Quantas pessoas tem dentro da nossa própria família? Pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não têm compromisso com Cristo. Se a palavra de Deus nos ajuda a tomar boas decisões, se a palavra de Deus nos ajuda a não pecarmos contra Deus, são motivos mais do que
plausíveis e importantes para nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Eu quero encerrar esta mensagem desafiando cada um de vocês e a mim mesmo a nos dedicarmos mais ao estudo da palavra de Deus. Só não venha na escola bíblica dominical se realmente você não tiver condição de vir. Não venha. Eu sei que é difícil, às vezes, levantar cedo, já levando cedo de domingo, de segunda até sábado. Tem que levantar cedo no domingo também, mas é para uma boa causa, é para a sua própria, para o seu próprio crescimento espiritual. Venha. Pais, tragam suas crianças a EBD, não deixem de fazer, porque elas serão instruídas para a salvação, para conhecer o Senhor Jesus Cristo e serem salvos. A cada dia se alimente da palavra de Deus. Não deixe chegar o domingo para ler a Bíblia. Leia todos os dias, se alimente espiritualmente todos os dias. E certamente nós seremos crentes melhores preparados, com vidas frutíferas para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós reconhecemos a importância da Tua palavra das nossas vidas, senão não estaríamos aqui nesse domingo pela manhã. Mas nós pedimos ao Pai que o Senhor nos dê entendimento e forças para priorizarmos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Para que a cada dia, Deus, nós nos alimentemos e aprendemos mais e mais de Ti. Nós queremos estar cada vez mais próximos de Ti, queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade, queremos testemunhar do Teu amor e da Tua graça às pessoas que não Te conhecem. E nós sabemos, ó Deus, o quanto é importante nós conhecermos a Tua palavra para que isso aconteça. Então nos ajude, ó Deus, nos desperte, que Teu Santo Espírito nos encha de interesse para que nós possamos, ó Deus, a cada dia nos alimentar da Tua palavra e fazermos dela, ó Deus, o nosso alimento diário, que nós, ó Deus, coloquemos em prática esses ensinamentos da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, agradar ao Senhor e levar o Teu nome àqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado pela escola bíblica dominical que funciona aqui na nossa igreja, ó Deus. Eu quero pedir uma bênção especial para todos os alunos e professores. Que os alunos estejam cada vez mais interessados e também estudem durante a semana. Peço que o Senhor abençoe a cada professor, Deus, capacitando o Teu Santo Espírito para o ensino da Tua palavra. Fortalece, ó Deus, cada classe de doutrina, a classe dos adultos, a classe das crianças, dos jovens e adolescentes. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós retomemos com a classe de novos casados também, para que, ó Deus, todos tenham a oportunidade de conhecer a Tua palavra, para que todos, ó Deus, nós possamos nos fortalecer na fé que nós temos em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, nós estamos assim encerrando o culto desta manhã. Logo mais às 20 horas, às 19 horas, temos o nosso culto da noite, todos estão convidados. Em atitude de oração, vamos ouvir o pós-lúdio, após o qual vamos estar encerrados.